Fala, povo, aqui é Ronaldo Bastos do blog Cidadanize. Hoje eu vou falar quanto custa o Enem, quanto custa para o governo realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Será que o Enem é um serviço público prestado pelo governo e, portanto, pode ser privatizado? São essas as questões que eu quero falar hoje com vocês. Se você gosta do canal, eu peço que você se inscreva logo no canal, dê um like ou dê um dislike e comente aqui sobre suas impressões. Vamos lá. Eu fui no Instituto Nacional de Pesquisas, de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, que é responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio, e eu percebi que em 2019 o custo do Enem foi para mais de 500 milhões de reais, né? Essa que é uma das principais seleções públicas do mundo, se não a maior seleção pública do mundo. Foi exatamente para 537,7 milhões de reais. Tivemos 5 milhões de inscritos, não foi nem de longe a maior quantidade de inscritos que já tivemos. Tivemos uma edição que foi 8 milhões e meio de inscritos e a taxa foi R$ 85. Eu fiz um cálculo de que, por exemplo, se a taxa cobrada no Enem seria responsável para cobrir todas as despesas do governo federal. E não seria responsável. Se todo mundo pagasse a taxa do Enem, que é de R$ 85, 5 milhões de inscritos, essa taxa iria para um pouco mais de 400 milhões de reais. Eu deixo o valor exato aí na sua tela, na pós-produção. Então, nem se todos pagassem a taxa, seria responsável esse pagamento por cobrir todos os custos do Enem. Ocorre que nem todos pagam a taxa, né? Tem o que a gente chama de isenção. Alguns estudantes têm isenção porque estudam em escola pública ou por alguma questão relativa à renda de cada um. Isso faz com que, no Enem 2019, o valor da taxa cobriu apenas 33% do Enem, isso mesmo, 33% do custo do Enem. Isso significa que mais de 75% do custo do Enem é custeado pelo governo, é bancado pelo governo. Foram mais de 3 milhões e meio dos 5 milhões de inscritos, mais de 3 milhões e meio solicitaram essa isenção de taxa, de modo que é um custo muito grande para o governo. A questão é, esse custo para o governo é justo ou esse custo é injusto? Vocês têm que analisar, na minha opinião, que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é um verdadeiro serviço público prestado pelo governo, um serviço público vinculado a um direito de todos, que é o acesso à educação, superior nesse caso. Como eu disse, o Enem é organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, que é uma autarquia federal. O que é uma autarquia federal? Uma autarquia federal é um ente da administração indireta que é responsável por exercer atividades típicas de Estado, Então, o nosso ordenamento considera que o Exame Nacional do Ensino Médio é uma atividade típica do Estado e, portanto, é um serviço público. E é um serviço público de acesso à educação, que é um dos direitos básicos previstos na nossa Constituição. O que é interessante, e isso é preciso refletir sobre isso, além do próprio custo do Enem, é que a própria realização do Enem possibilita que o Estado forneça políticas públicas educacionais com mais qualidade. Por que eu falo isso? Quando você se inscreve no Enem, você responde a um questionário extensíssimo, muito extenso, né? Então é um questionário que não só pergunta qual é o seu endereço, quais são os seus documentos pessoais, seu nome completo, sua filiação. Não, na verdade esse questionário faz uma série de perguntas
como por exemplo a renda dos seus pais, se você mora com os dois pais, se você mora apenas com um pai, se você tem casa própria, se você não tem casa própria, se você tem geladeira na sua casa, se você tem fogão na sua casa, enfim, é uma série de perguntas que são responsáveis por traçar um perfil desse estudante, e mais do que esse estudante, isso vai servir, obviamente, como uma política pública da educação superior, saber quem é esse estudante que está entrando na educação superior. Mas mais do que isso, pode servir para gerar políticas públicas para um público jovem, que é o público predominante que faz o Enem. Então, é um serviço público de educação, mas que, no final das contas, os dados coletados podem servir para outras políticas públicas. Todas as instituições federais admitem o acesso, só admitem o acesso às suas instituições a partir da prova do Enem. E quase todas as instituições privadas, faculdades privadas, também admitem, né? Com o Enem, com a nota do Enem, que você pode acessar programas como o FIES, o ProUni, o SISU, né? Uma série de programas do governo federal. Inclusive, até em Portugal, você pode acessar algumas instituições de ensino portuguesas com a nota do Enem. É tanto o serviço público que os estados, as unidades federativas costumam prestar um serviço de transporte para você, o estado favorecendo com que mais pessoas tenham acesso à educação. E eu ainda vou elaborar em um vídeo posterior, me cobrem sobre isso, me cobrem aí nos comentários se eu demorar para fazer, a relação entre a educação e o desenvolvimento do país. No entanto, como eu disse, apenas 33% no caso de 2019 do dinheiro proveniente das taxas foi que custeou a realização do Enem. Mais de 75% da realização do Enem é bancado pelo governo, e é legítimo que o governo tenha interesse em reduzir esses custos. Principalmente se você pega uma estatística de 2017, que 32% das pessoas que se inscreveram no Enem não vieram fazer a prova. O que é que isso significa? Significa que, a partir da quantidade de inscrições, o Estado vai medir qual o aparato que ele necessita, o aparato burocrático que ele necessita, o aparato logístico que ele precisa para a realização do Enem. E se 1/3 das pessoas não vem fazer o Enem, obviamente que a contratação desse pessoal é uma contratação excedente, isso é custo para o Estado, é um gasto desnecessário. Aí foi que em 2018, quando o presidente Michel Temer estava na presidência da República, ele tomou uma atitude, sua equipe do MEC, eu acho, né, tomou uma atitude que eu considero uma atitude muito acertada. Aqueles que foram beneficiados com a isenção da taxa de inscrição terão um prazo, que é um prazo de 40 dias hoje, para se justificar porque, apesar de terem a isenção da taxa, eles não compareceram, se abstiveram ao comparecimento do exame. Qual é a consequência? A depender dessa justificativa, essa pessoa pode não ter a sua isenção deferida no ano seguinte, se for esse o caso. Então, eu acho justíssimo essa questão, e é uma tática de redução de custos. Não sei se por causa disso, mas em 2018, ou seja, um ano depois, já tivemos uma abstenção ligeiramente menor. Se em 2017 foi de 32%, em 2018 foi de 25%. Isso foi muito, muito interessante. Ao mesmo tempo, temos que combinar esta variável com uma outra, que é que cada vez mais, desde que o Enem passou a ser obrigatório em 2009, cada vez mais menos pessoas se inscrevem no Enem. Há uma diminuição do número de inscritos, e a gente pode traçar uma série de justificativas, né? Uma primeira justificativa é que desde 2017, junto com esse número de abstenção, houve o fim da possibilidade do Enem servir como certificação do ensino médio, né? Então, se não serve como a chamada ficha 19, né, ou um supletivo, a possibilidade de você certificar que você cursou o ensino médio com a nota do Enem, isso pode ter diminuído a quantidade
de pessoas a fazerem o Enem. Um outro dado, e aí eu acho mais relevante, é que 8% dos jovens entre 15 e 17 anos não estudam após sair da escola. Então, enquanto é obrigatório, a gente sabe que o ensino público básico é obrigatório, esses estudantes estão na escola. Então, quando eles saem da escola, não há uma cultura de continuar os anos de estudo, e isso certamente tem impacto na empregabilidade dessas pessoas, né? Esse 8% é responsável por 787 mil pessoas não estudam entre 15 e 17 anos quando saem da escola. Então o Estado tem uma dificuldade tanto em impedir a evasão escolar, quanto em promover o reingresso dessas pessoas para as instituições escolares. Isso é um problema que o Estado tem que resolver, né? Tanto o problema dos custos desse serviço público, quanto a eficiência desse serviço público. Mas eu finalizo aqui deixando uma frase do ex-presidente de Harvard, né? Aquela instituição americana, chamado Derek Bock. Que ele diz assim: se você acha a educação cara, experimente então a ignorância. É isso, pessoal. Eu estou aqui em frente a uma das escolas que serviram como palco para os estudantes fazerem Enem, e eu finalizo meu comentário sobre o Enem.